Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui no dia 20 de novembro. Dia esse que iremos tratar um pouco sobre a parábola do rico e Lázaro. Lembre-se de que ontem eu falei para vocês que iremos estudar passagens controversas, né? Ou aparentemente controversas, onde alguns imortalistas as usam para defender ou respaldar aqui que nós até falamos, né? Apologia, onde eles fazem apologia sobre esse texto, defendendo a imortalidade da alma, onde na verdade o texto quer trazer uma outra mensagem, ou na verdade invalidar a possibilidade de imortalidade da alma. E nessa parábola do rico e Lázaro, muito utilizada, irmãos, é via de regra, de acordo com o livro Respostas a Objeções, que nenhuma doutrina deve ser baseada ou embasada numa parábola. A parábola tem um propósito de trazer uma ilustração, trazer uma mensagem e tão somente nos dar uma lição de algo, mas nunca assegurar-se a ela para que, através da mesma, a gente possa, então, doutrinar ou fazer dela uma doutrina. Mas ela sempre deve ser utilizada para que, através do seu conteúdo, extraísse uma mensagem. É uma pena, porque o tempo não nos permite. Eu não quero fazer um estudo muito longo para não cansar você. Mas eu vou tentar aqui, irmãos, a grosso modo, passar o máximo de conteúdo sobre esse assunto, de maneira que possamos entender com propriedade sobre o que ela quer trazer. Primeiro, essa parábola do capítulo 15, no capítulo 16, ela inicia-se no capítulo 15, não a parábola em si, mas o ambiente em que Jesus estava. Lembre-se que eu falei para vocês ontem, que a gente, para entender um texto, a gente tem que ver todo o seu contexto, o ambiente, os personagens, a quem estava de fato interessando ou endereçando o seu conteúdo. E no capítulo 15, onde Jesus começa a contar uma série de parábolas ali, ele começa fazendo menção sobre a parábola da ovelha perdida, depois fala da dracma perdida, depois entra no filho pródigo, aí entra no capítulo 16 com a parábola do mordomo infiel. Falamos ali também um pouco sobre a questão da infidelidade. Aí você já nota que o capítulo 16, ele já começa a introdução falando sobre avareza, sobre dinheiro, falando sobre riqueza, sabe? E aí você já começa a ver o preparo do terreno para a parábola do rico e Lázaro. Mas por que eu mencionei sobre o capítulo 15? Jesus estava no público, irmãos, de acordo com o capítulo 15, o verso 1 em diante, que é os publicanos e fariseus, escribas e pecadores. Os escribas e os fariseus eram a classe que não ficava contente, ou não tinha aceitação por Cristo estar lidando com os pecadores. Ele até foi criticado quando falou assim: este recebe pecadores e come com eles, ou seja, se relaciona. Lembre-se que o ato de comer com alguém demonstra intimidade, e essa de fato é a intimidade que Cristo quer ter conosco, né? Quando no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. Então é uma relação. E Jesus aqui se relaciona muito bem com os pecadores. Porém, os escribas e fariseus não os aceitavam. Lembrando que os fariseus, na verdade, eles não criam na imortalidade da alma. Eles criam na mortalidade da alma. Mas o público em si que estava ali, além desses, tinha um certo conceito. Isso aqui é embasado no que Ellen White fala, quando ela aqui descreve no seu livro Parábola de Jesus, e na página 263, ela diz assim: nesta parábola, Cristo se acercava do povo em seu próprio terreno. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam suas palavras, as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. Aqui é um comentário do que ela descreve no livro Parábola de Jesus. Continuando aqui, um outro ponto que merece consideração. Se a parábola, embora não seja descrito, Abel, mas aqui não está falando que é uma parábola. Bem, no capítulo 16, sobre o mordomo infiel, também não se fala que é uma parábola, mas fala-se de um homem que inicia-se. E alguns defendem também porque essa parábola é a parábola, a única que Cristo conta, que ele menciona um personagem com o seu nome, quando ele fala de Lázaro. Mas é interessante que a palavra Lázaro no hebraico vem de Eliezer. E Eliezer era aquele servo que era damasceno, de Damasco, servo de Abraão. Então você já nota uma certa ligação. Por que Jesus contou especificamente tratando de um personagem em si? Embora, irmãos, eu quero deixar claro que você não deve confundir o Lázaro dessa parábola com o Lázaro que ressuscitou ali pouco tempo depois. Embora poderia se fazer uma aplicação em relação ao que acontece.
Porque mesmo após a ressurreição de Lázaro, as pessoas não ainda assim acreditam no que Cristo, no que ele poderia fazer, porque ele foi de fato morto e ressuscitou. E ainda que pregasse, ainda assim as pessoas não acreditavam. De maneira tal que no capítulo 12 do Evangelho de João é descrito que os seus oponentes quiseram então matar a Lázaro a fim de que aquele assunto da ressurreição fosse invalidado, fosse amortecido. E essa, na verdade, era a sua vontade. Porém, a aplicação aqui de Abraão com Eliezer tem mais a ver com a parábola, com o seu termo Lázaro no hebraico, da expressão do que eu falei aqui, o seu significado, com o Lázaro propriamente dito, irmão de Marta e Maria. Espero que você possa, então, compreender o que estou querendo dizer. Voltando aqui, se a parábola, irmãos, de fato for literal, então tudo na parábola ela deve ser considerado como literalidade. E é interessante que há um antigo livro do ano 2002 que eu comprei, chamado Assim diz o Senhor, onde ele fala o seguinte: se formos interpretar toda a parábola de forma literal, para entendermos que existe, de fato, a possibilidade de que tudo ali realmente é algo literal, então vamos criar um problema. Mas vamos tentar aqui nos aventurar para causar uma literalidade nessa parábola. Supõe-se que isso tudo aqui é literal. Então vamos lá. Lázaro está ali, como descrito como mendigo, à porta daquele rico. O rico, irmãos, todos os dias veio. Se você fosse aquele rico naquele momento e tivesse alguém na sua porta, o que você faria? Pare e pense. O que você faria se alguém estivesse mendigando em um estado calamitoso de sua saúde, porque ele tinha chagas abertas, os cachorros lambiam as suas feridas, enfim. Era um estado realmente desastroso. E você sendo rico, considerando que aquele rico, ele era filho de Abraão, era um judeu na verdade. Então, literalizando aqui esse assunto, ele simplesmente via aquela situação todos os dias e nada fazia. Porém, embora nada o fizesse, quando a Bíblia descreve que ele de fato morre, de imediato ele é levado para a sepultura e o mendigo é levado pelos anjos. Aí você já nota uma questão diferenciada até de sepultamento. Diferentemente, né? Uma pessoa quando era sepultada naquela época, existiam-se pessoas pranteadores que eram contratados. O rico deveria ter até uma sepultura honrosa, mas a parábola descreve que ele foi levado para o Hades. E é interessante porque esse termo Hades aqui, ou melhor dizendo, inferno, que alguns o traduzem, não deve ser considerado como um lugar de chamas. É o mesmo Sheol do hebraico, onde é sepultura, ou lugar onde os mortos vão. Porém, ali é tratado como um lugar que ele é atormentado. E é interessante que essa expressão atormentado não tem a ver com um tormento de alma, mas um tormento de uma pessoa viva, uma pessoa que se angustia, uma pessoa que passa por um certo estresse. Até quando é descrito que os discípulos estavam dentro daquela tempestade, fala que eles ali estavam atormentados. É a mesma expressão grega que aqui é mencionada. Então, assim, não é um tormento eterno. Embora vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da semana, sobre esse assunto. E talvez com mais precisão na semana seguinte. Então, deixa eu concluir aqui para não me alongar tanto. Se fôssemos levar como literal, eles foram um para a sepultura, e aqui descrita como o inferno, e o outro foi para o céu. Se de fato aquilo aconteceu, o céu e o inferno é tão próximo que poderiam falar um ao outro. Que céu seria esse e que inferno seria esse que poderia haver um diálogo? Outra coisa, quando o rico é levado, quando o mendigo é levado para o céu, o próprio Abraão ali é retratado como Deus, coisa que os judeus faziam. Nós temos por pai Abraão. Ele, de fato, é o digno de honra. Observe que eles tinham, de fato, os judeus, Abraão como um ser muito mais elevado e não como a gente considera que é Deus que recebe os seus filhos. Porém, na parábola, é Abraão que dá as boas-vindas. Um outro ponto. Se é tão próximo entre um e outro a ponto de poder tocar, e ali são almas desencarnadas, uma alma teria dedo, uma alma teria língua, porque isso são elementos que envolvem um ser humano, na verdade. Se eu tenho dedos, então tem mão. Se tem mão, tem braço. Se tem braço, tem corpo. Então, assim, e língua, sede. Sede é um atributo, irmãos, de uma pessoa viva, de uma pessoa e não de uma alma. Observe, então, a situação em si. Literalize essa parábola e você criará um problema terrível. Eu vou concluir aqui esses pontos para não ficar muito mais extenso do que já está ficando. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que tudo aquilo ali tem um propósito diferenciado. E o propósito é mostrar que os bens que a riqueza do ser humano ou
a salvação do ser humano não consiste nos seus bens. Lembre-se que ele fala que aquele rico tinha púrpura. Esse tipo de vestimenta era uma vestimenta real. Quando foi com zombaria, Jesus foi vestido por púrpura, né, que foi colocado sobre ele, embora com um tom de gracejo, de zombaria. Porém, esse rico aqui, ele é retratado como uma pessoa que se vestia muito bem. E agora, diante dessa situação, você encontra as parábolas que vieram no capítulo 16, ele fala sobre a avareza, ele fala sobre uma má administração dos bens, e os judeus, na verdade, eles foram agraciados com a riqueza do evangelho que Deus os concedeu, porém, ele não repartiu com os outros. E agora falando, né? Assim como Abraão tinha como servo Eliezer e ele o tratou como filho, agora ele é tratado nessa parábola. O Abraão, ali onde era a ilustração daquele que recebeu o próprio Lázaro no seu seio. E outra coisa, né? Quando o seio de Abraão, eu pergunto, que seio seria esse tão grande que caberia tanta gente, se formos levar de forma literal? Então, assim, Abel, que era um justo, morreu antes de Abraão. E para que seio ele foi? Noé, que foi uma pessoa justa também, que viveu antes de Abraão, para que seio ele foi? E o próprio Abraão, quando ele morreu, foi para que seio? Aí você vai chegar para mim e dizer assim, não, Abel, mas aqui não é literal, agora aqui é simbólico. Bem, ou entendemos tudo simbólico ou tudo literal. Fazer agora com que alguns pontos sejam aceitos como simbólico e outro como literal, seria fazer mau uso de forma arbitrária da parábola que Cristo mencionou. E agora, quando ele conclui a história, ele traz uma mensagem para todas aquelas pessoas. Olha, vocês foram dotados de muitos bens. Nós, irmãos, somos dotados com um rico conhecimento da palavra de Deus. Nós temos, por graça, aquilo que Deus nos confiou, que é a Santa Bíblia. E essa palavra deve não só nos tornar enriquecido, mas enriquecer os outros também. Então, não devemos entender essa história, que na verdade é uma história com né? Uma questão fictícia ou uma questão lendária, para trazer, na verdade, uma mensagem. A parábola que aqui Cristo menciona não deve ser entendido nunca como algo, na verdade, literalizado ou propriamente dito com as palavras que foram ali descritas, mas para trazer uma mensagem, para alertar os fariseus, para trazer uma orientação àquelas pessoas que são ricas e abastadas e não compactua ou não compartilha com o bem que lhe foi concedido, porque o povo judeu foi agraciado por tão grandes bênçãos com a mensagem do povo escolhido. É tanto que Estevão, né, como último pregador judeu, quando é apedrejado, depois entra-se agora o ministério apostólico pelos gentios que lhe é concedido. Então, assim, eles tiveram, como é descrito na parábola, né? Na profecia das 70 semanas, que foi descrita ali para aquele povo específico. Depois foi cortado. Hoje, irmãos, nós não somos judeus por natureza, mas nós temos a graça do conhecimento de sua palavra. E se eu não fizer uso desse conhecimento para externalizar para outros, nada vai valer para mim. Deus cobrará de mim, assim como aquele rico fez com o mendigo. Era dotado de benefício, via todos os dias e não fazia nada por ele. Quais são as pessoas que nós temos o contato diariamente e às vezes estamos negligenciando o trazer ou levar a mensagem de Deus para eles? É algo que deve nos fazer refletir sobre nossas atitudes como cristãos. Dizemos ser o povo de Deus, mas às vezes nos comportamos como se fossem pessoas incrédulas e que não acreditassem no conteúdo, no que a Bíblia nos traz para nós como mensagem de salvação. Que Deus, portanto, nos ajude. Acabou ficando extenso o vídeo de hoje, mas eu espero que possa ter ficado claro. Se você tiver alguma dificuldade na compreensão, deixe aqui o comentário para que a gente possa lhe auxiliar, mas que entendamos. A parábola do rico e Lázaro não tem nada a ver com imortalidade. Jesus fez uso de algumas crenças, não em sua generalização, que se tinha naquela época, para extrair a mensagem em que o ser humano não deve consistir-se na salvação nos bens que a possui, pois são bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus devem ser repartidas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tão ricas bênçãos escondidas em Tua Palavra. Nos ajuda a compreender com propriedade tudo que ela está nos dizendo, para que assim saibamos melhor conhecer a Tua vontade. Perdoa nossas faltas, nos dá um bom dia, Senhor, e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É o nosso pedido de agradecimento em Cristo Jesus. Amém.